Gostei das palavras do Júlio, dizendo assim, que o que nós estamos fazendo hoje com vocês é trocando informações, trocando experiências. Foi-se a época de que os acervos eram fechados, os museus eram fechados, a gente tem que trabalhar em rede, tem que trabalhar em colaboração, e a Ana, o Júlio e a Linda captaram bem o que a gente precisava fazer hoje, né? Para a mesa 2, eu vou chamar o Leonardo Vitulli para ser o mediador. Ele é nosso documentarista do Centro de Memória do Museu Judaico, trabalha conosco há 6 anos. E a Isis Baldini e Maria Fernanda Coelho. Gente, por favor, tomem assento. Boa tarde. Vamos dar início à mesa 2 agora, sobre conservação preventiva de documentos e fotografias. Antes do início da mesa, vou só fazer uma breve apresentação das nossas convidadas que vão falar. Isis Baldini Elias, conservadora restauradora de obras de arte em suporte de papel, com pós-doutorado, doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo. Como gestora de coleções, foi diretora da Divisão de Acervo, Documentação e Conservação do Centro Cultural e diretora da Divisão de Preservação e Documentação do Museu de Arte Contemporânea da USP, além de docente em diversas universidades e no Senai. É autora do livro Valor de Contemporaneidade, Conservação e Restauro de Obras de Arte. Atualmente, é presidente da ABER, a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, e coordenadora do GECAC, Grupo de Estudo em Conservação de Arte Contemporânea do Fórum Permanente em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP. Além dela, temos a Maria Fernanda Coelho, conservadora audiovisual e museóloga, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Atua na preservação audiovisual desde 1979, com 36 anos de experiência na Cinemateca Brasileira. Atua como consultora, desenvolvendo e ministrando cursos e treinamentos na área. Desde 2024, coordena pós-graduação em Museologia na FESP e colaborou com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura na proposta de governança para a Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. É membro fundadora da BPA e ex-presidente do Corém. Então, sem mais delongas, vamos começar com a apresentação da Isis. Muito obrigado pela presença. Obrigada, gente. Primeiro eu peço desculpa porque eu estou com um problema sério no meu braço direito aqui, que eu não estou conseguindo raciocinar direito de tanto antibiótico, então eu vou ler. Você me empresta a tua pastinha um pouquinho? Só para o primeiro, eu gostaria de agradecer ao Museu Judaico pelo convite. Tá, vou segurar na minha outra mão. E falar um pouco sobre a conservação e restauro de obra de arte em suporte de papel, que, embora pareça simples, é bem complexo, porque quando a gente fala em papel, a gente quer dizer qual papel, qual fibra. Cada um reage de uma maneira diferente. Eu tenho 20 minutos, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. A conservação em si, para ser bem-sucedida, depende de uma série de atores e informações, mas principalmente da capacidade do profissional de buscar se atualizar e desenvolver um pensamento crítico sobre cada etapa do processo. O termo restauro, ultimamente, não está sendo mais usado e foi substituído. Nesse aspecto, a definição americana eu acho a mais provável. Ela fala preservação preventiva para substituir a conservação e preservação interventiva para substituir o restauro. Por preservação, entende-se uma série de ações como conscientização, educação, continuidade, equipamentos e, ao meu ver, o mais importante, ou seja, a política cultural. Uma série de medidas de ordem jurídicas e administrativa que visam resguardar o patrimônio cultural coletivo e orientar os temas e as suas ações. A conservação preventiva
está ligada ao impacto das medidas de conservação sobre o conjunto, como acondicionamento, monitoramento das condições ambientais, estabelecimento de programa de pragas, controle e inspeções das coleções e higienização e pequenos reparos. Por outro lado, a conservação interventiva, ou seja, o restauro antigo, está ligada às intervenções da estrutura do objeto, tá? Visando estabilizar problemas de degradação, melhorar seu estado físico e melhorar sua apresentação estética. O papel é, sem dúvida, o suporte com maior presença nas coleções. Aproximadamente 60% a 80% dos acervos museológicos são sobre suporte de papel, sendo esse número maior quando falamos de arquivos e bibliotecas. Dessa forma, selecionei alguns tópicos de conservação preventiva que devem ser observados na forma mais criteriosa. Espera aí, gente, deixa eu ver aqui, vou mudar minha página. Quando o objetivo é conservar as obras, documentos ou livros em suporte de papel. Começamos pelo acondicionamento. O importante em relação ao acondicionamento é a escolha dos materiais adequados para fazer a guarda desse patrimônio. Ou seja, os materiais para envelopes, folder, caixas e passepartout. Tem que se considerar que a obra ficará em contato com esse material durante longo tempo. E qualquer impureza ou gás que esses possam conter ou liberar, estará passando automaticamente para a obra e vice-versa. Obras com acidez também podem contaminar o material do acondicionamento. Justamente por isso, os acondicionamentos não são definitivos e devem passar por uma revisão periódica e ser trocados sempre que necessário. As obras emolduradas, sejam para montagem de longa duração ou para exposição, devem respeitar essas mesmas observações. A escolha do tipo de moldura, proteção frontal ou material para fechar a moldura deve ser embasadas em escolhas criteriosas que considerem a construção da obra. Por exemplo, pastéis secos, carvão, grafite, não devem de forma alguma ser emoldurados com acrílico na frente, porque o acrílico é eletrostático. Tá? Todos os materiais que utilizamos, independente de serem adequados ou não, com o tempo eles degradam e, consequentemente, pode interferir na conservação das obras. Nesse exemplo, os materiais não eram adequados, mas o que eu quero mostrar aqui é como o material colocado, mesmo distante da obra, pode provocar a degradação significativa. Como podem observar, a obra foi fechada com papelão. E, para dar mais segurança na montagem, foi colocada uma fita gomada cruzando o verso da moldura. Isso fez com que a luz incidisse de forma desigual e passasse de forma desigual por toda a montagem da obra. E como a luz ultrapassou de forma desigual, ela ocasionou uma degradação desigual na obra. O importante disso, a obra deve ser sempre passar, quando a luz incidir, ela deve passar de forma uniforme. Tá? Se você, por um acaso, tem um bastidor de madeira atrás, ele não pode ter nenhum cruzamento sobre o verso da obra. Etiquetas que a gente geralmente coloca atrás das obras, que são etiquetas de exposições, elas não devem estar onde a obra está. Coloca um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Tá? Dessa forma, madeira de sustentação, como eu disse, etiquetas de exposição ou rupturas na madeira do fundo, deve evitar a obra e o documento. Obras que apresentam uma grossa camada de tinta devem ser colocadas distante do vidro, para que não ocorra aderência ao vidro, com consequente deformação da tinta.
Todos esses exemplos que eu estou passando, gente, não são de livros. Foram coisas que realmente eu encontrei no dia a dia e quer dizer, não é tão distante da vida de nenhum restaurador. Outro tópico a ser observado é o monitoramento das condições ambientais, como já foi falado aqui. Ou seja, iluminação, temperatura, umidade relativa e contaminação atmosféricas. Em relação à temperatura, deixa eu ver se está aqui. Com relação à iluminação, o espectro de luz visível vai de 380 a 780 nanômetros. Abaixo de 380 nanômetros, temos as luzes ultravioletas. E acima de 780 nanômetros, as infravermelhas. Ambas provocam degradação fotoquímica nos objetos, embora as ultravioletas sejam muito mais radioativas. Como vocês podem observar nessa tabela de materiais muito sensíveis à luz, com exceção dos 3 últimos, todos os demais estão presentes em livros, documentos e obras de arte em suporte de papel. Com esses materiais, a intensidade máxima de luz para garantir a conservação é de 50 lux. Tá? Aí você vai falar 50 lux, e eu posso deixar o ano inteiro? Não. Porque a quantidade máxima de lux ano é 50 mil lux ano. Ou seja, isso dá uma exposição de 3 meses, o museu aberto 8 horas por dia e uma iluminação de 50 lux. Tá? Aí você vai falar, e depois? Depois tem que ir para um lugar escuro. Porque a iluminação, o dano provocado pela iluminação, ele é acumulativo. Tá? E quando atingir uma certa quantidade de lux, vai acontecer uma ruptura e vai acontecer uma degradação fotoquímica muito violenta. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nas exposições espera aí, é que entrou 2 slides ao mesmo tempo. Ah, tá. Okay. Como a luz entra e incide sobre essas obras. Tá? Ela tem que ser de forma uniforme, porque quando a iluminação não é uniforme, a degradação também sobre o objeto não vai ser uniforme. O papel é extremamente sensível, como vocês podem ver nessas 2 imagens. Tá? A parte que foi coberta pelo Passepartout continua com a cor original e a outra desapareceu. Ou seja, no primeiro caso, o azul virou branco e o amarelo virou branco também. É uma outra obra. E o segundo caso, todo o azul sumiu. Esse dano não é um dano que nenhum restaurador vai dar conta. Então, a iluminação é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas obras em papel, porque tem aquarela, guaches que são muito sensíveis. Tá? Com relação à umidade relativa, o problema maior é a oscilação da umidade relativa. Quando a umidade, o papel é higroscópico, ou seja, ele puxa e cede umidade para o ar. Então, com uma oscilação, ele vai se movimentar. Com a movimentação, a camada pictórica pode se soltar. Tá? O que a gente tem que fazer para evitar as alterações de umidade e temperatura, circular o ar, se possível, manter os índices adequados de temperatura e umidade relativa. Isso daqui está na bibliografia, mas está entre 40 e 60 para umidade relativa e temperatura entre 17 e 20. Também isso é muito, como diz Raul, não é para o nosso dia a dia. Isso daí é um índice.
Tá? No Brasil, nós somos um país quente. O que não dá para a gente ter de forma nenhuma é uma oscilação. Tem muitos museus que nunca tiveram um ar-condicionado e que as obras estão muito bem cuidadas e não apresenta nada. E tem outras que têm ar-condicionado e o ar-condicionado é tão ruim, ou desligam à noite, que o dano e a oscilação é pior do que você não ter nada no seu museu. Tá? Além do que, os maiores incêndios que aconteceram nesse país vieram do equipamento de ar-condicionado, porque não tinha manutenção adequada. A temperatura e a umidade também ocasiona, lógico, fungos e bactérias, né? Quanto à contaminação atmosférica, bom, nós temos o dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, ozônio, tudo presente no nosso ar de São Paulo. Além do que, nós temos também as partículas de suspensão, que são as poeiras. As poeiras, elas vêm muitas vezes com micro-organismo ou acidez, o que provoca acidez nas obras e manchas e fungos. Tá? Agora nós vamos falar, estabelecendo um programa de pragas. Isso é importantíssimo, que foi o que o Raul estava falando. Tá? É uma vistoria constante, um mapeamento, aeração, limpeza constante, desinfestação periódica, para poder eliminar um pouco de todos os insetos, roedores e micro-organismos, ou pelo menos diminuir a incidência desses sobre o acervo. E aí você fala assim, o que é isso? Isso é um Volpe, que entrou cupim e a pessoa só percebeu quando começou a comer à frente. Porque o cupim, por isso tem que ter a vistoria. O cupim tem essa tendência de agir por trás. Você só vê quando o dano já é muito grande. Tá? O fungo não, o fungo você descobre logo. Tá? E ele vai muito rápido. O controle, gente, é justamente para que isso não aconteça. São obras de reserva. Quando você vai olhar, o dano já está muito grande por baixo. O primeiro é fungos e o segundo é cupim. Tá? Aqui, a higienização e os pequenos reparos entraram em conservação preventiva, mas eu discordo. Porque isso é intervenção no objeto. E intervenção no objeto é uma conservação interventiva. As pessoas, às vezes, dão pouco valor para o restauro. Aliás, para a conservação, pequenos reparos, higienização. E acha que qualquer um pode fazer. Não é verdade. Sabe? Se você não tomar cuidado, você acaba com uma obra nesse processo. Por exemplo, isso daqui era uma obra que foram coladas com uma medida de conservação preventiva na década de 70, e com o tempo a cola oxidou toda. Então a gente não pode achar que aquilo que a gente coloca nunca vai acontecer nada. Vai acontecer. Tá? A gente prepara a cola. E a gente fala, as colas nossas são neutras hoje. Sim, são neutras. Mas se você fizer com uma água ácida, é uma cola ácida. Se você fizer com uma água muito alcalina, é uma cola alcalina e pode reagir com papel de pasta mecânica. Então, nada é muito simples. Isso é uma simples colagem, é um ato de restauro. Outro problema que a gente encontra muito é aquela coisa, os tratamentos automatizados, que as pessoas aprendem. Durex remover, buraco tampar. Gente, nem todo buraco você pode tampar e nem todo durex você pode remover. Nesse primeiro caso aqui, você não pode remover esse durex. É a intenção do artista. Mostrar que o dinheiro desvaloriza e degrada. Você acaba com a obra.
No segundo também não. No terceiro você só vai poder mexer nesse livro se quem colou simplesmente para grudar as folhas ali. Porque se ele colocou isso com uma outra intenção, você tem que questionar essa intenção. Estou terminando. Os buracos, no primeiro caso ali, é intencional, o artista que fez aquele rasgo. Se você consolidar e preencher, você acabou com a obra. No segundo, foi provocado por uma infestação e uma inundação. Então, nesse caso, você pode mexer. Mas tudo você tem que ter uma avaliação prévia. Tá? Esse, para mim, é o mais emblemático. Essa obra foi para higienização. E tinha essa índia no meio, que ela é um recorte, e ela estava por trás, solta, atrás do outro postal. E, na época, o pessoal perguntou, a gente vai colar? Eu falei assim, mas espera aí, se fosse para colar, o próprio artista tinha colado. Tem alguma coisa errada aqui. Eu fui atrás para ver e descobri a obra na exposição. Não existia a imagem da Índia. Aí, eu telefonei para o artista e ele falou para mim, não, isso aí deve ter sido deslocado de uma outra obra, não faz parte dessa obra. E eu não quero que continue fazendo parte dessa obra. Então, nós tiramos e devolvemos a Índia para outro lugar. Ou seja, gente, não existe tratamento simples. Todo tratamento necessita de uma avaliação crítica, criteriosa por trás. Porque senão você vai fazer besteira. Tá? Então, não pense que conservação, pequenos reparos, é uma coisa simples e qualquer um pode fazer. Tá? Era isso, deu meu tempo. Ufa, nunca corri tanto. Muito obrigada. Muito obrigado, Isis. Foi uma ótima apresentação, dentro do tempo. Agora, vamos com a Maria Fernanda. Ah, tem água. Alô? Faz um pouco de eco, né? Bom, primeiro é um prazer ver o Raul, que já deu aula para um curso que eu organizei na FESP, o Júlio, que a gente viu há algumas décadas atrás, quando a Cinemateca ainda era no Parque de Ibirapuera. E o tempo passa. E o técnico que você queria lembrar, Saulo Gutz, da Climos, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho o contato dele, a moça que precisar, você me passa, eu te passo o contato dele, tá bom? Ele realmente é genial. Bom, tem a coisinha para eu trocar o... Aqui, tá bom. Bom, eu vou falar, o que a gente está falando, na verdade, eu, o Raul, a Ana, a gente está falando a mesma coisa, né? Com o olhar, cada um com o seu objeto, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Então, eu costumo falar com os meus alunos, a gente achou que, eu e a Isis achamos que ia encontrar mais alunos do que especialistas, mas estamos aqui entre amigos, vamos embora. Então, o que eu costumo falar para os alunos, que para a gente começar a pensar em conservação, a gente tem que pensar na estrutura físico-química dos materiais que a gente está trabalhando, o ambiente onde que ele está, ou para onde ele vai, ou que ele está acostumado, enfim. E, a partir disso, identificar quais são os agentes de deterioração que vão atacar esse tipo de material. Então, eu falo de audiovisual, porque a minha especialidade é do audiovisual. Todo audiovisual analógico tem gelatina. E gelatina é um superalimento para fungo, então a umidade realmente é um problema enorme para nós, né? Então, a partir do momento que a gente identifica esses agentes e sabe como eles atuam, em geral, como eles se apresentam, né? Porque a gente vai reconhecer pelo dano que ele causou, a gente vai saber qual é a ação preventiva
adequada, né, para o tipo de problema que você tem. E claro que isso exige um conhecimento técnico específico, né, mas exige muito de bom senso também, né? Não só o bom senso e não só o conhecimento técnico, as duas coisas, né? Aqui, para vocês terem uma ideia o audiovisual, quando eu digo audiovisual, eu estou incluindo fotografia, filme, magnético, mas nesse caso aqui nós vamos falar mais de fotografia, né? A fotografia em negativo ou em papel, o papel é mais resistente do que as películas flexíveis, né? Tem sempre componentes híbridos. Então, tem um suporte que lhe dá a estrutura dimensional, né, que mantém o tamanho, o padrão industrial, porque é fruto de uma indústria cultural, portanto, segue padrões industriais e segue um mercado que tem como objetivo custo e benefício. Não é conservação, não é conservação nem para curto prazo, para falar a verdade. Agora estão começando a perceber o dano que aconteceu pelo descaso, porque agora tudo é produto quando é digitalizado, né? E querem pôr na internet, aí e aí, cadê o filme? Desapareceu? Cadê a fotografia? Não tem mais? Como assim? Todo mundo achando que... A gente vê Charlie Chaplin até hoje, né? Acha que filme é eterno, né? Mas não é. Então, a película cinematográfica, o filme flexível, mais especificamente, é um dos objetos mais difíceis de conservar, mais frágeis que a humanidade criou para registrar seus arquivos. Então, um papel, se você pensar num papel, você deixar... o papel tem as suas fragilidades, certamente. Não estou competindo no drama. Mas eu vi poder assustar mesmo as pessoas, né? Se você coloca um livro dentro de uma caixa e deixa lá 60, 70 anos, a probabilidade de você abrir essa caixa, se nada acontecer, não se fizer, abrir essa caixa, esse livro ainda está lá, é muito grande. Se você colocar um negativo em filme flexível, fotografia ou filme, numa caixa e nada acontecer, em 60 anos ele não existe mais. Ele desaparece totalmente porque ele tem um processo autocatalítico que é da própria estrutura dele. E, além disso, a gente tem formadores de imagem, preto e branco é prata. Coloridos são corantes. Esses formadores de imagem estão embebidos numa gelatina ou numa pasta sintética de resina, por exemplo, dos casos dos magnéticos. E isso tudo está colado num suporte que lhe dá dimensional, que é um plástico, é nitrato de celulose, acetato de celulose ou poliéster, né? O poliéster a gente fica feliz. Mas, por exemplo, o nitrato de celulose e o acetato de celulose começam a se deteriorar a partir do momento que terminam de ser fabricados. É um processo natural da natureza deles. E eles liberam ácido quando entra em processo degenerativo. O nitrato ácido nítrico e o acetato ácido acético, que é os dois altamente corrosivos. Então, a poluição é preocupante, mas muito menos preocupante para nós do que os próprios gases da deterioração dos materiais do audiovisual. Então, o papel é um dos mais resistentes. O papel, depois de 50 anos, é capaz de estar lá ainda inteiro, né? Então essa fragilidade é importante a gente perceber, porque essa mistura de materiais, nitrato, celulose, que é vegetal, prata, que é mineral, gelatina, que é gelatina animal, né? Obviamente, reagem ao mundo externo, cada um à sua maneira. E todo esse desgaste, esse estresse do material que a Isis citou, com umidade, secura, com calor e frio, tudo isso, cada camada reage de uma maneira diferente. Então, no nosso caso, no caso desse tipo de material frágil, a climatização é absolutamente fundamental. Não sobrevive, nem o Saulo Gutz consegue fazer sobreviver o material se não tiver uma climatização 24 horas por dia estável. Mas sim, dá para a gente relativizar
para material magnético, por exemplo, dá para relativizar com material de papel, com fotografia de suporte de vidro, dá para relativizar essas questões mais, essas exigências de temperatura e umidade muito restrita, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, que o filme colorido, por exemplo, pode ter 8 camadas de materiais, porque ele tem gelatina com pigmento, tem filtro, tem anti-flare, né? Enfim, tem várias camadas e cada uma delas tem a sua característica. São próximas, né? Mas um corante magenta é diferente de um corante ciano na reação com a luz, né? Com o descoramento, etc. Para a gente, quando a gente vai crescendo, digo, seres humanos que pensam em memória, né? E pensam em conservação e conservação preventiva, como já falaram, agora eu vou ter que corrigir os meus termos, a Izzy já me avisou que está errado, já foi superado, né? Então, a gente vai crescendo na compreensão do que é um patrimônio, um bem cultural, e assim como a gente foi aprendendo que cada bem cultural a gente não o compreende por si só, né? Você tem um monumento que está numa praça, que está numa cidade, que essa cidade tem um traçado urbano, que está dentro de um país, que pertence a uma cultura. Então, cada camada disso vai trazer para a gente informações que enriquecem a compreensão da mensagem desse bem cultural. O que é esse pensamento que foi crescendo com a humanidade, né? Quando nós fomos pensando o que é patrimônio cultural, o que é conservar, o que é restaurar, ele vai crescendo de uma maneira que, na conservação, ele fica enorme. Então, você começa a perceber que assim, não é só rasgar, não é só temperatura, não é só umidade, não é só fogo, não é só água, não é só vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, chega uma hora que precisa ter algum nível de catalisação dessas informações para você conseguir administrar. Então, surgiram algumas metodologias de gestão, né, porque você tem um dinheiro pequenininho e você só pode aplicar em 3 ou 4 coisas os seus problemas, você começa por onde? O que é mais importante? Então, algumas metodologias trouxeram para algumas respostas, maneiras de você analisar, diagnosticar a tua realidade para trazer essa resposta, né? E o método ABC é um deles. E esse método ABC organiza 10 agentes de deterioração que são realmente muito importantes. Tudo que você pensar, você consegue encaixar em algum desses 10 agentes de deterioração. É trabalhando sobre esses 10 agentes de deterioração que eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de o Museu dos Terrores, né? Então, aqui, assim, a umidade, alta temperatura, excesso de umidade, alterações bruscas que são extremamente sensíveis para a fotografia, para filme, vão causar danos muito comprometedores como esse, né? Deformação de suporte, manchas de umidade, surgimento de fungo, a aderência de fotografia naquele porta-retrato de vidro que você não consegue descolar mais, né? O desprendimento de uma camada para outra, né? No caso está lá descascando a emulsão do suporte, né? O estriamento, né? Como eles reagem de maneira diferente com o histórico climático externo, nesses casos, o suporte, os plásticos encolheram e as emulsões, as gelatinas incharam, absorveram tanta água que incharam e simplesmente se dobraram sobre si mesmas, né? Não sei se isso daqui tem... Esse rolo que vocês estão vendo aí no meio é um rolo de filme que tem a mesma estrutura que um negativo de fotografia, exatamente a mesma coisa, que tem 300 metros de filme enrugado. Isso é irrestaurável, não tem como... Você pode atentar algumas coisas, mas a emulsão e o suporte, lembre-se que é um produto industrial, portanto, ele não vai passar no equipamento que tem aqueles roletes com dentinhos para puxar no tracionamento. Então, você vai ter que usar um equipamento que não tenha rolete dentado. E pode ter scanners que não tem rolete dentado, que medem por, sei lá, por contagem de perfuração, enfim. Mas fazer isso daí voltar ao normal
é um investimento. Bom, aqui, ação de luz e calor, né? Eu sempre junto luz e calor, embora a luz tenha ações específicas e o calor também tem ações específicas, ambos são energia de reação. E toda energia de reação, toda reação com mais energia acontece mais rápido, portanto, a deterioração também. Contaminação por acidez, aqui vocês veem esse filminho que está aí, que era um preto e branco, é um nitrato de celulose que a prata foi atacada pelo ácido nítrico e deixou ela absolutamente castanha, ficou amarelo e castanho. Né, o filme está inteirinho, a imagem está assim. Né, e aquilo é um sistema da IPI, de Image Permanence Institute, que por sim fez pesquisas muito interessantes e está disponível na internet, no site deles, sobre a degeneração de materiais audiovisuais, né, especialmente de materiais flexíveis, né, de filmes flexíveis, né, e tem sim toda uma gradação de quanto que interfere umidade, temperatura, e inclusive um calculador que online você pode colocar a tua umidade, a tua temperatura, e ele diz qual é a perspectiva de tempo de sobrevivência daquele material. Claro que eles fizeram um estudo partindo de um material 0 bala, acabou de sair para poder ter um 0, né? E o que chega nos nossos arquivos, em geral, não está no 0, já está um pouco mais para frente. Mas, para vocês terem uma ideia, tudo que a Isis falou, que a gente vai higienizar, vai colocar uma embalagem adequada, num mobiliário que seja adequado, num ambiente totalmente controlado, que seja, né, no mundo ideal. A gente fizer tudo isso e colocar numa climatização, estou falando de filme flexível, especificamente nesse momento. Se a gente colocar num ambiente a 20 graus, 70% de umidade relativa, que é mais ou menos, forçando a barra um pouco, o ambiente médio, né? Em geral é mais para 25 do que para 20, né? A perspectiva de sobrevivência desse material é de mais ou menos 50 anos. Se você baixa essa temperatura de 20 para 10, que é um investimento, e baixa essa umidade de 70 para 50, a perspectiva de sobrevivência desse material é de 200 anos. Claro que tem as gradações, mas para um arquivo audiovisual, ter um arquivo climatizado para te dar uma perspectiva de pelo menos 100 anos é fundamental. Não existe nenhuma possibilidade de você fazer sobreviver audiovisual sem ter uma climatização que gasta muito dinheiro, gasta muita energia, sim. Aqui, contaminação por acidez por causa de materiais, né, de grampo, de papel ácido, cola. Aqui, agentes biológicos, creiam, isso é verdade, essa fotografia fui eu que tirei, isso é cupim de solo, que comeu, é celulose. Deve ter um gosto horrível, devem gostar da madeira antes do filme, né? Mas eles comeram. E fungos que, ali na outra fotografia, tem fungo, tem acho que barata, passou por aí, traça, que comeu gelatina, porque você não tem nem olho de algumas pessoas. E aqui interfere totalmente na leitura da imagem. A primeira coisa que você vê é a sujeira do fungo, para depois ver, tem uma imagem atrás disso daí. Né, então, interfere totalmente. Né? São os agentes as embalagens que podem ter acidez, que podem ter cola, que vão contaminar o teu material, as intervenções equivocadas. Né, eu mostro essa fotografia, os meus alunos dão risada, essa primeira do lado de cá. E dão risada porque assim, a pessoa teve toda a boa intenção de identificar as pessoas, identificou com siglas, que ninguém sabe quem é. Né? E colocou uma caneta por cima da imagem, a imagem degradou, e hoje você tem uma anotação à caneta. Você tem que cavar a imagem atrás da anotação à caneta. E a outro lá é uma restauração que criou uma boneca No, né, do teatro No, porque tirou toda a textura do rosto da menina, inventou um braço meio estranho, retirou elementos que existem, que é uma... Bom, os restauradores aqui entendem tudo que eu estou falando aqui, né? E aí, voltando à minha concepção errada de conservação e conservação preventiva, o que eu acho mais bonito da conservação preventiva, ou preservação
preventiva é que ele tem o olhar holístico, justamente como o Raul colocou, porque cada elemento dessa cadeia, que é a embalagem, a metodologia de trabalho, o mobiliário, a sala, tudo que você... tudo que toca e tudo que vai tocar e tudo que vai ser exposto, ao qual vai ser exposto o nosso objeto, vai ter que ser controlado, né? Quer dizer, a nossa intenção é essa, né? Controlar esses agentes de deterioração, né? E claro que as duas ações que eu estou separando aqui como uma ação unitária, quando você faz uma intervenção, você faz intervenção em um por um, né? É unitária. E a conservação preventiva pensa todo, pensa acervo, pensa conjunto, né? E eu acho isso eu acho muito bonito, porque você tem uma intervenção como o que o museu está fazendo, que, aliás, quero dar os parabéns a vocês, que eu devia ter falado logo no início, mas eu fico meio nervosa e esqueço as coisas. Mas, assim, muito parabéns a vocês pelo que vocês estão fazendo e de ter a coragem e a responsabilidade de expor isso a público, para receber retorno e para compartilhar conhecimento e para estar aberto para continuar aprendendo. Isso, vocês, medalha de ouro, de verdade, tá? Vamos embora. Então, aqueles agentes de deterioração que eu listei lá na frente, só para ter uma lista, né, dos agentes de deterioração, que, aliás, esse é uma publicação gratuita que vocês baixam, o do Ibermuseus, que é o método ABC de conservação, de gestão de risco, na verdade, que ele chama, tá? Se vocês quiserem, eu passo depois para o pessoal aqui do museu o link para vocês baixarem. É sensacional, é muito bom, né? Então, esses agentes todos que a gente vai tentar controlar, dentro desse método, ele propõe que você faça, antes de mais nada, estabelecer o contexto. Ok, eu tenho uma casa que pega fogo? Não, eu tenho uma casa de pedra. Não, eu tenho uma casa com teto de telhado de palha. Não, ela pega fogo e é muito sério. Então, qual é o contexto que você está? Identificar quais são os riscos. Bom, o telhado de palha é um dos riscos maiores, é pegar fogo, né? Fogo é um dos grandes riscos, né? Então, você vai fazendo esse trabalho com cada um daqueles agentes de deterioração, né? Para desenhar o teu contexto, né? Analisar esse risco. Então, o que eu estou analisando? O que eu estou analisando aqui, bom, o telhado de palha, além de poder pegar fogo, então você tem que tomar ele tem que ser substituído sazonalmente, porque ele dá bicho, faz parte da natureza dele, né? E esse substituir sazonalmente exige uma metodologia de preservação de bem imaterial, porque se faz de alguma maneira. Então, vamos conversar, né, Bom, você vai analisar esse risco, vai avaliar. Então, eu tenho 10 casas de parede de barro, que pode ter cupim de solo, por exemplo, como tem no Museu de Arte Sacra no Brasil, que fazem um trabalho, aqui em São Paulo, que fazem um trabalho de controle de pragas, né? Eles não erradicam, mas controlam, né? Então, isso é uma opção. Então, e aí, avalia esse risco. Quando pegar fogo, vai acontecer o quê? Eu tenho 10 casas com telhado de palha e 2 casas com telhado de telha. Falar de casa parece que não combina, né? Eu podia ter pegado um outro exemplo, mas tudo bem, dá para entender. Então, se eu tenho um incêndio na floresta, onde estão todas essas casas, o telhado de palha vai, com certeza, desaparecer 100%. E o telhado de barro, não, né? Estou simplificando. Então, isso é avaliar o risco. Qual é o grau? Quanto que você vai perder se aquele agente atuar? No caso de fotografia, tem muita umidade, vai ter fungo certamente, aquele agente pode trazer um dano, sei lá, de muito comprometedor em 100% do meu acervo, se eu não tomar uma providência. Então, você vai avaliando e, a partir e propõe tratamentos. Eu estou falando tudo do método ABC, porque eu acho ele muito competente. E, a partir do momento que você tem esse olhar, né, de todas essas camadas, você vai tomar a decisão, ou você vai evitar, ou você vai bloquear
ou você vai arranjar um jeito de detectar antes que aconteça. Se acontecer, como que você responde, e se acontecer e já causou dano, como que você recupera, né? Então, já estou terminando, graças a Deus. Então, isso tudo eu estou querendo dizer que é sempre um olhar holístico, é sempre um olhar de todo quando a gente está pensando numa conservação de longo prazo. E o audiovisual não tem nenhuma possibilidade de sobreviver se não tiver esse olhar. Ou você faz conservação ou preservação preventiva para o audiovisual, ou você não vai ter sobrevivência de longo prazo, né? Eu gosto muito desse desenho, que é um desenho que 2 pesquisadoras estadunidenses falaram sobre preservação digital, que é um problema da nossa atualidade, que é realmente muito premente, né? Que ele diz que o banquinho da preservação digital tem que estar apoiado em 3 bases, que é tecnologia, organização e recursos. Sem isso, não se faz preservação digital. E aí eu adaptei para o nosso... Assim, a conservação fotográfica vai precisar sempre de diagnóstico, planejamento e monitoramento. E aí faço um alerta, porque em muitos lugares eu fui dar ou consultoria, ou fui dar para ver se deu tudo certo daquilo que tinha planejado, não sei o quê, e... Nossa... A umidade está alta. Nossa, por quê? Vamos ver o gráfico. Nossa, a umidade está alta há 3 meses. Ué, como assim? Vamos ver o desumidificador. Ih, está congelado há 3 meses. Então, monitoramento não é você ligar o instrumento, seja ele qual for, que vai te dar o datalog, que vai te dar os gráficos. É ter sempre um ser humano olhando, vendo os gráficos, analisando e sabendo o que fazer, né? Então, a gente sofre tanto para criar uma área climatizada que quando a gente consegue, parece que está tudo resolvido. Não está. A área climatizada ou qualquer área é um filho que não cresce. A gente precisa estar junto o tempo todo. Então, eu acho isso me faz lembrar, quando eu falo com os meus alunos, diagnóstico, conheça a sua realidade, planeje as suas ações a partir de um estudo do diagnóstico e monitore cada uma das suas ações, para você ter certeza que deu certo ou não. Deu errado, você muda. Mas se você não vai ver, você não vai ver que deu errado, né? Nada é eterno, nem as nossas decisões. Portanto, monitorar é fundamental para a gente ter sempre um acompanhamento. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Queria agradecer novamente a Isis e a Maria Fernanda por compartilharem um pouco do vasto conhecimento, da experiência delas conosco. E também fazer uma pequena observação. Como vocês puderam ver na primeira mesa, nosso acervo arquivístico vem de décadas e passou por outras instituições também. Nem sempre foi possível mantê-lo dentro de todos os índices ideais, né? Mas já há vários anos nós conseguimos mantê-lo aqui no museu, no ambiente climatizado, dentro dos índices de temperatura e umidade ideais, porque um dos nossos maiores pesadelos é entrar no acervo e sentir aquele cheiro de vinagre, né? Então, a situação... Até uma nostalgia, né? Então, agora a gente vai abrir o espaço para perguntas, observações, comentários. Se alguém quiser fazer uma intervenção, sinta-se à vontade. Francis, novamente. Agora, falando pelo Instituto Hercule Florence, eu gostaria de saber, Maria Paula, e aquelas técnicas... Maria Fernanda, desculpa. Não, também falando pela coleção Ivani Jorge Yunis, aquelas técnicas que sugerem o congelamento de filmes e fotografias, você podia falar um pouquinho sobre isso? Desculpa. Então, o congelamento é uma técnica muito radical, né? E nas cinematecas, depois de um tempo, o que se resolveu foi que vale a pena congelar o material que está muito deteriorado e que você não tem condições de fazer uma restauração, uma duplicação nesse momento. Porque o que se observou é que
Tem outros aspectos, mas o que se observou é que depois que descongela, o processo degenerativo acelera muitíssimo. Então, você só vai descongelar na hora que você tiver condições de fazer a duplicação. Outra coisa é que esse processo é um processo radical e é um processo que tem que ser muito bem controlado. Você tem que monitorar o tempo todo, né? Tem técnica, já tem material, dá para fazer. O Museu do Ipiranga fez isso com os negativos em acetato de celulose. O acetato de celulose é o pior para conservar, para falar a verdade. O nitrato é mais antigo, ele pega fogo com combustão espontânea, isso aqui, mas você sabendo lidar com ele dura décadas. Tem filmes nas cinematecas do mundo inteiro. Olha, o nitrato deixou de ser... Eu já estou desvertindo... Espera aí, já volto para o tema. O nitrato deixou de ser fabricado na década de 50 do século passado. Você tem nitratos em cinematecas hoje que você olha, parece que foi feito ontem. Porque foi bem processado, sei lá, porque teve sorte na vida, foi bem guardado, não importa, né? Mas o acetato realmente é muito delicado. Então, essa técnica que você está falando de congelamento se refere especificamente aos suportes de acetato de celulose, né? E aí, sim, o Museu Paulista tem uma experiência muito interessante. O Melo, como é que é o nome dele, o restaurador? Leandro Melo, exatamente, o Leandro Melo acompanhou, ele fez uma publicação do relatório naquela época. Se está interessada, vale a pena conversar com eles lá, porque é um trabalho que eles mantêm até hoje, né? A gente esgotou o assunto deles. Olha, a temperatura, a recomendação internacional, vamos dizer, ideal é uma coisa que a gente tem que saber, porque é como a bússola do norte, né? Então, cada vez que você tem um dinheirinho para fazer alguma coisa, se faz alguma coisa que aponte para aquele ideal, né? O ideal para filme, filme flexível, colorido, é menos 5 graus de temperatura, com 30 a 35% de umidade relativa. Isso significa que você tem que ter uma embalagem específica, que tem que ser a vácuo, para poder colocar nessa temperatura. E quando você vai fazer o vácuo, você, antes de fazer o vácuo, tem que aclimatar o material para ele estar numa umidade ideal, porque senão você faz o vácuo com ele muito seco, vai, enfim. Então, isso para o acetato de celulose colorido. O nitrato de celulose, 4 graus. Eu não conheço nenhum arquivo no Brasil que tenha essas condições, né? O arquivo no CTAV, lá no Rio de Janeiro, a Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo, que tem as condições mais restritas, que são 10 graus, 35, 40 de umidade relativa, né? Mas fotografia em papel, a fotografia em papel já é mais suave, né? Então, nessa restrição, se você mantiver entre 18 e 20, é bom, mas a umidade relativa tem que ter sempre abaixo de 60%, porque o fungo vai chegar acima de 60%. Como a gente tem os medidores que são acessíveis a nós, tem uma margem de erro de pelo menos 5% de umidade relativa, eu sempre acho que tem que trabalhar entre 45% e 55%, porque se o teu medidor estiver errado, e tem que calibrar o medidor todo ano, tá, gente? Não é comprar e usar, não, tem que calibrar todo ano. Então, deixar entre 45%, 40 e 50 é melhor, né? Mas não ultrapassar o rango de 10%, não, 5 para mais ou 5 para menos, né? E também não variar mais do que 2 graus para cima ou para baixo, assim, no espaço de um ano. Tem essas coisas, né? Menos 5 graus com variação de 1 grau a cada 24 horas no máximo, e 2 graus em um ano. Legal. Acho que precisa do microfone aí. E sabe que Polaroid tem uma resistência muito interessante. Tem Polaroids, assim como os slides da Kodak, o Ektachrome, né?
tem uma permanência de cor muito impressionante. Assim, eu mantenho o Polaroid, no caso de fotografia, quanto mais frio, melhor. Tá? Mas, quanto mais frio, melhor, e a umidade relativa entre 40 e 50, você está bem, desde que tenha estabilidade o ano inteiro. Se ele vai ficar frio no inverno, vai ficar quente, você não tem uma estanquidade muito boa na tua área de guarda, é melhor ele variar entre 18 e 20 do que variar de 15 e 20. Né? Então, mantém a melhor condição de umidade e temperatura é aquela que você pode manter o ano inteiro estável, por conta dessas camadas de naturezas diferentes que vão reagir, vão inchar e encolher, expandir e contrair, né? Cada uma camada de um jeito. Então, a estabilidade é tão importante quanto a umidade e a temperatura. Então, se você tiver entre 18 e 20, umidade relativa entre 45 e 55, o ano inteiro está ótimo. Então, fique nela. A hora que você tiver grana para poder baixar, você escolhe os seus materiais que são mais preciosos, põe numa área menor, né, para climatizar, e aí você está bem. Né, Eu tenho uma pergunta. Você mostrou aquele restauro que ficou parecendo uma boneca, aquele braço. É um restauro digital? Ou ele foi feito no acervo físico? Aquele lá não. Eu peguei na internet, foi restauro analógico mesmo. Mas a pessoa deve ter nossa, está faltando... Retocado, obrigada. Deve ter retocado tanto, né? Porque ela fez... Essas imagens são mais antigas, né? Mas o restauro digital, o problema do restauro digital é que essa ferramenta é muito poderosa. E a restauração, como os restauradores aqui podem muito bem atestar, exige uma postura ética profunda, né? Você não é um co-criador, você é um conservador. Então, o restauro digital, ele causa grandes alterações, fácil, apertando um botão. Né? Eu brinco sempre que a mulher do vestido vermelho, que uma comédia que é interessante, vira a mulher do vestido amarelo, fácil. É só um algoritmo lá, trocar todo vermelho por amarelo, pronto. Daqui 100 anos, quem vai saber que o original era vermelho e não era amarelo? Né? Então, é isso. Para completar a pergunta da Ana Laura, o que a gente já ouviu é assim, olha, mantenha o original, faça uma cópia digital e trabalhe o digital e guarde o original. Isso procede? Não, isso procede sim. Antes de mais nada, antes de fazer qualquer intervenção, especialmente nesses materiais, porque a fotografia, o filme, eles têm, a natureza deles é reprodução. Então, se capta com o equipamento, se reproduz para fazer uma cópia, se reproduz para fazer uma edição. Então, a reprodução faz parte da natureza do audiovisual. Então, reproduzir não é falsear, desde que você tenha respeito pela obra que você está duplicando. Né? Então, a primeira coisa que se faz é, sim, digitaliza aquela fotografia e guarda aquele arquivo, digitaliza na maior definição que você conseguir, sem nenhuma compressão, guarda e começa a trabalhar em outra coisa. Agora, se o seu material original é analógico e ele está apresentando danos, você não só digitaliza, você duplica analogicamente. Por enquanto, a gente ainda consegue fazer isso, porque ainda se fabrica material fotográfico analógico. Né? Então, duplica, cria uma nova matriz para você poder criar uma nova cópia mais para frente. Né? Um dos maiores problemas do digital é você fazer o acompanhamento tecnológico. Então, você muda codec, muda formato, muda equipamento, tudo muda. E muda em 5 anos, 10 anos. A gente perde o celular em 2 anos, porque os programas que chegam já não dão conta do processamento do teu celular. Então, esse acompanhamento tecnológico é difícil, porque existe investimento, como falou, organização, né, e recursos, não só recursos financeiros, recursos humanos. As pessoas têm que ser
retreinada de acompanhar, né? Então, isso, se você em algum momento perder o pé dessa tecnologia, você não consegue mais transferir, porque você não tem mais canal de, sei lá, Hoje a gente não lê um texto em WordStar, que a gente usou na década de 90 do século passado, para um Word. Você não consegue um ponto doc dos primeiros, você não consegue ler hoje, né? Então, se você perdeu o pé da tecnologia, você tem o teu analógico, você pode redigitalizar. Você pode ter um novo... Tem uma outra discussão ainda hoje, porque vai chegar um momento que mercadologicamente, porque o mercado é muito importante no audiovisual, né? Mercadologicamente não vai ser mais interessante construir digitalizadores, scanners, porque vai ter sido escaneado. O principal do analógico já vai ter passado para o mundo digital. E daqui para frente nós vamos se preocupar só com armazenamento, com armazenamento no sentido de compressão, sem perda, né? Então, daqui para frente nós vamos se preocupar em como exibir melhor, não sei o quê, e vamos parar de pensar em como transferir o analógico para o digital, né? Então, isso são preocupações que a gente precisa ter na cabeça, né? Eu tenho uma pergunta, falando do armazenamento do digital, mas o armazenamento do digital no físico, a sua opinião sobre o uso do LTO para armazenar? A LTO tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem dela é que ela não foi criada para nós, foi criada para os bancos. Então, a hora que ela tiver um problema, ela vai ter solução, porque o banco não vai ficar sem os dados deles. Se o banco não vai ficar, nós também não. Então, essa é uma grande vantagem. Esse é um dos motivos da grande resistência de muitos arquivos trabalharem com plataformas contratadas, com programas que não são massificados, né? Porque depois você encontra um problema e só você tem esse problema. Aí ficou complicado, né? Agora, a LTO é um excelente suporte para a guarda de dados. O problema é que ela vai sendo, a cada geração, ela só lê 2 gerações atrás. Então, agora a última, que acho que é a 9 ou a 10, só lê 1 atrás. Então, te obriga a você estar atualizando os seus dados, transferindo para outra geração, no mínimo a cada 5 anos, ou, sei lá, 10 anos talvez, porque, 10 anos quando era de 2 em 2, você podia sair das 6 e ir direto para 9. Agora, como é de 1 em 1, 5 anos. Então, a LTO é amplamente usada no mundo inteiro. O que se fala hoje, que já é ponto pacífico em qualquer lugar do mundo, é a 3-2-1, né? Que é você ter 3 cópias de cada arquivo, em 2 tecnologias. Cada arquivo você ter 3 cópias, com 2 tecnologias diferenciadas em um distanciamento geográfico importante, né? Está na minha casa e está na casa da minha mãe, de preferência na casa da minha avó, que mora em Santos, e não na mesma cidade, né? Mas sim, isso... Agora, tem muitos estudos, e tem inclusive tabelas, que te ajudam a ver o nível de conservação que você tem que acompanhar do suporte, porque o audiovisual não é um sistema, né? Então, é o suporte, é o programa, é a capacidade de armazenamento, é o tipo de compressão ou não que você vai usar. Então, tem umas tabelas do NFSA, que eu também posso passar a vocês, se alguém, né, tiver interesse, que eles vão dando os níveis, vai de 1 a 5, o teu nível de conservação você conhece, né? Então, é muito legal, porque te dá um caminho das pedras, né? Em questão de preservação e tudo, eu imagino que o digital vai engolir todos os outros suportes. O digital, com certeza, a gente não vai... Hoje os livros já são digitais, tudo é digital. O nosso problema, que nós pensamos a longo prazo, é que quando o digital surge, o analógico não desaparece. Então, a gente vai ter que continuar conservando o analógico, né? E os patrocinadores dificilmente vão entender isso, né? Alô?
Dá para ouvir. Isis, você trouxe uma questão importante sobre a conservação. Aqui no museu a gente tem voluntários fazendo higienização. Higienização em papel, em documentos. A gente tem um acervo muito grande de documentos em papel. Então, eu queria que você retomasse esse assunto, porque me parece delicado, já que a gente faz a formação para os voluntários, como a Ana trouxe, a formação também tem sido ampliada para colaboradores e voluntários. Esse é um ponto importante, se você puder explicar um pouquinho mais. E a questão da digitalização, que a gente fez de um acervo inteiro em papel, que foi de mapas, até o Léo nos ajudou muito nisso, da Jewish, né? Que é todo de mapas e tudo que faz sentido a digitalização. Então, estou jogando duas perguntas em uma só. Em questão dos auxiliares, não tem nenhum problema eles não serem profissionais da área, desde que eles sejam orientados e coordenados por um profissional da área. Tá? Porque acidentes acontecem. Tem 2 profissionais no museu que eu acho que não deveria nunca ser terceirizado. O profissional da conservação e restauro, porque ele precisa ter uma sequência dos tratamentos, e os tratamentos numa instituição, quando começa a ser terceirizado, você perde o histórico. Tá? E o outro profissional é a segurança. Eu acho que eles estão terceirizando 2 profissionais que são fundamentais você ter no teu corpo. Tá? O segurança, ele não é apenas o segurança. Ele é um parceiro da conservação, porque ele fica o dia inteiro no espaço e a única função dele é olhar as obras e olhar o público. Se você treiná-lo bem para ele olhar um termigrógrafo, tudo, ele vai saber orar e vai saber te orientar também. Eu lembro quando eu trabalhava no MAC, nós treinávamos não só os seguranças, mas treinávamos também as faxineiras. E era normal, por exemplo, num domingo, num sábado, eles telefonarem para minha casa e assim, olha, deu um pico no ar-condicionado aqui. Sabe, porque eles estão lá no sábado e domingo, quando a gente não está. O que eu sou contra, no caso dos estagiários, é que muitas vezes os estagiários entram numa instituição não para aprender com alguém, mas para substituir mão de obra, porque é mais barato. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho um risco muito grande para a coleção. Tá? Agora, você estava falando de digitalização. Eu acho que o final vai ser tudo digitalizado. Você não vai entrar no museu, você vai fazer um tour virtual da tua casa. Sabe, mas a gente continua restaurando. Bom, chegamos ao final da mesa. Agora, antes do início da terceira mesa, a gente vai ter uma pausa, um coffee break de 15 minutos. Então, eu convido a todos a continuar a conversa do lado de fora. E daqui a 15 minutos a gente volta. עכשיו התור לאהבה